Eu vou provar pra você agora que o ser humano ele não tem limite. Eu acredito que vocês já imaginam o que pode ser, né? Na verdade, se eu pudesse, eu soltaria fotos, vídeos, prints, tudo pra provar pra vocês que essa sacanagem realmente aconteceu. Mas como eu não posso trazer nada aqui, não posso postar nada pra vocês aqui, então eu vou só contar mesmo. A minha amiga, ela fez um ensaio de gestante e o marido dela, no caso o companheiro dela, ele tava fantasiado nesse ensaio. Só que tinha um motivo pra ele estar fantasiado. Essa minha amiga, ela foi casada por alguns anos, porém nos últimos anos de casamento dela, ela começou a passar por um relacionamento muito tóxico, começou a passar por problemas com o marido dela, ele judiava muito dela, tratava ela muito mal. E eu não gostava de ver ela passar por tudo isso, então eu sempre aconselhava, falava, amiga, separa, você vai conseguir viver sozinha, porque nessa época, quando ela era casada, ela não trabalhava, então ela tinha medo de separar e não conseguir sustentar sozinha, só que ela sempre foi sozinha, eles não tiveram filhos. E eu falava, toda oportunidade eu falava, amiga, separa, você vai conseguir, eu tô aqui pra te ajudar. Eu não quero te ver assim, eu não queria ver ela daquele jeito. Até que finalmente ela separou, e quando ela separou, eu ajudei bastante ela com casa, com móveis. Quando ela separou, que nem eu falei pra vocês, ela não trabalhava, então eu ajudava ela com alimentos, ela comia na minha casa, almoçava, jantava na minha casa. Toda semana eu ia no mercado fazer uma compra pra ela, ajudava ela a pagar aluguel quando ela não conseguia. Então assim, eu fiz tudo que eu pude pra ajudar ela. E realmente, eu estendi a mão e realmente ajudei mesmo. Até que ela conseguiu, depois de um tempo ela conseguiu um trabalho. E quando ela conseguiu um trabalho, ela começou a se virar sozinha. Então assim, quando ela conseguiu o trabalho, ela já não precisava mais da minha ajuda, porque ela já conseguia se manter sozinha. Pagava aluguel, conseguia comer. E assim, ela sempre foi muito grata pra mim por tudo que eu fiz pra ela. Ela sempre reconheceu tudo que eu fiz. Tanto que ela sempre fala, olha, tudo que você fez por mim, eu nunca vou esquecer. Porque você foi a única pessoa que me estendeu a mão quando eu mais precisei. Nem a família dela ajudou ela. Então ela sempre foi grata por tudo que eu fiz a ela. Ok, 8 meses se passaram, até que ela conheceu uma pessoa nova depois de 8 meses e ela começou a sair com essa pessoa. E ela me contou quando ela começou a se relacionar com essa pessoa, só que ela não me contou quem era. Ela só contou que ela estava ficando com alguém, que ela estava conhecendo alguém, mas ela não falou quem era. Ela falou que primeiro ela queria ver se ia dar certo, e se desse certo, ela me contava quem era essa pessoa. Ok, tranquilo, o tempo foi passando e eu percebi que nesse tempo ela começou a gostar bastante dessa pessoa, ela tava assim bastante apaixonada. Até que um dia conversando com ela, eu falei, e aí, você não vai apresentar seu boy, não vai mostrar quem que é, né? E ela falou que ela queria, ela falou assim, então amiga, na verdade eu acho que realmente é isso que eu quero, eu tô gostando dele, tô gostando da pessoa dele. Só que ele falou que é muito cedo ainda pra gente ver, pra gente assumir alguma coisa, então ele falou pra gente continuar do jeito que a gente tá se conhecendo. Ela falou, por mim, eu assumiria ele pro mundo, mas ele falou que ainda é muito cedo. Então, ali conversando com ela, eu falei pra ela, amiga, toma cuidado só pra você não entrar num outro relacionamento ruim, porque já foi muito difícil você sair daquele outro relacionamento. Então, assim, só toma cuidado com as atitudes, com as escolhas. Você merece alguém que seja a sua altura, você merece alguém que te ame, que cuide de você. E nesse dia ela chorou bastante, desabafou bastante comigo, me abraçou, me agradeceu. Parte 2. Ok, passou 2 semanas até que nós descobrimos que ela estava grávida. E quando a gente descobriu que ela estava grávida, aí ela ficou bastante feliz. Só que ela ficou meio que com medo da reação do pai, porque diz que a reação do pai, quando ela contou pro pai, no caso o companheiro que ela estava saindo, diz que a reação dele não foi muito boa. E ali eu falei pra ela, amiga, agora já não tem mais desculpas, agora ele tem que assumir, porque agora até um filho vocês têm junto. E ela falou que realmente ela também queria isso, só que ele ainda achava que era muito cedo, mesmo eles tendo um filho, mesmo ela estando grávida, ele falava que era muito cedo, que era pra esperar. E assim, ela falou que ele dormia na casa dela, vivia com ela, já tava vivendo uma vida assim praticamente de casados. Diz que ele prometia tudo pra ela, falava que eles iam ficar junto, que ele ia casar, que ele ia morar com ela, mas no tempo certo. E ela acreditava, e assim, dava pra ver que ela tava completamente cega e ela tava sendo boba novamente de uma outra pessoa. Só que todo o conselho que eu dava pra ela, dava pra perceber que não tava adiantando de nada, porque ela ouvia por aqui e saía por aqui. Então, desde aquele dia, eu prometi pra mim mesma que eu não ia mais falar nada. Eu falei, não vou mais falar nada. E ela faz o que ela quiser da vida dela. Eu não queria apresentar, então eu falei, também não vou ficar pedindo pra conhecer também. Ela faz o que ela quer no tempo dela. Beleza, o tempo foi passando, a barriga dela foi crescendo. Nada dele assumir ela, também não contava quem era ele de jeito nenhum. E assim, eu tinha tanta raiva dela, porque na cabeça dela, essa era a família dela, ele era marido dela e pronto. Só que eu tinha raiva porque dava pra ver que ela tava cega. E eu queria chacoalhar ela e falar, minha filha, acorda, ele não é seu marido, ele não é nada seu. Só que pra ela, ele era marido dela. Até que um dia ela fez um ensaio de gestante e postou. E até então eu não sabia que ela ia fazer esse ensaio, eu não sabia de nada dessas fotos. Eu só fiquei sabendo quando eu vi aquelas fotos. E quando eu vi aquelas fotos, gente, o companheiro, o pai da criança, estava fantasiado de Homem-Aranha. Assim, completamente escondido, não dava pra ver a cara dele. E ali, quando eu vi aquilo, eu pensei comigo, ela não fez isso. Ela não fez isso, ela não aceitou isso. Tipo assim, é muita migalha, é muita humilhação. O cara não quer aparecer. E ali eu já comecei a imaginar, gente, será que esse homem é casado?
Será que esse cara tem algum envolvimento por aí? Porque não é possível. Por que ele não quer ser visto? Por que ele não quer assumir ela, sendo que ele já tem aí um relacionamento e até filho agora? Mas quando eu vi aquilo, eu continuei calada, não falei nada. Na verdade, a minha vontade era de conversar com ela e falar com ela o quanto ela tava sendo tonta, o quanto eu tava ficando assim, indignada com tanta tontice da parte dela, só que eu não falei nada, consegui segurar a minha língua e fiquei bem quietinha na minha. E detalhe, quando eu comecei a ver essas coisas, eu sempre conversava com meu marido, eu sempre comentava com meu marido sobre isso. Ele falava, não, nem se envolve, deixa pra lá. Se ela quer ver a vida dela desse jeito, deixa ela pra lá, não se envolve. Até que um dia eu tava na casa dela e chegou a loja pra entregar o berço. E quando a loja chegou pra entregar, eles chamaram pelo nome que tava na ficha. E o nome que tava na ficha era o nome do meu marido. Chegaram na casa dela e chamaram o nome do meu marido. Quando eles chamaram pelo nome do meu marido, eu parei assim, eu falei, será que é mesmo o nome do meu marido? Fiquei na dúvida, sabe? Só que eu olhei pra minha amiga e eu vi que ela tava bem nervosa, ela ficou muito nervosa. Beleza, eu mesma fiz questão de sair lá fora, recebi o berço e perguntei pro cara qual era o nome que tava na ficha. Nisso ele mostrou pra mim o nome completo do meu marido. Beleza, recebi o berço e voltei pra casa dela. Quando eu entrei de novo na casa dela, eu perguntei pra ela o porquê que o meu marido tinha dado um berço pra ela. Eu falei, viu, eu não tava sabendo de nada. Por que meu marido te deu um berço sem eu estar sabendo? Quando eu perguntei isso, ela passou mal e tivemos que ir pro hospital. Beleza, chegamos no hospital, ela recebeu atendimento e depois que ela recebeu o atendimento, que tava tudo bem, nós voltamos embora. E no caminho de volta pra casa, eu perguntei pra ela, eu falei, viu, eu acho que você tem alguma coisa pra me contar, eu preciso saber o que tá acontecendo, porque por que meu marido te deu um berço sem me falar nada? E ali chorando, ela começou a contar, ela falou, bom, eu vou te contar, porque eu acho que já nem tem mais como esconder. Ela falou, não tô mais aguentando esconder isso. E ali ela me contou que ela estava grávida do meu marido. Vou falar pra vocês, eu já tava meio que esperando. Eu não sei porquê, mas alguma coisa lá dentro de mim falava isso, sabe? Só que sabe quando você ignora, que você fica, não é possível, você se acha louca ao ponto de imaginar algo assim. Então eu achava que eu tava ficando louca. E no fundo, eu sentia só que... E quando ela me contou aquilo, eu já tava preparada. E ali ela começou a me contar que quando ela separou... ela começou a conversar com meu marido pelo Insta, mas assim, coisa boba, ele sempre ajudava ela, aconselhava ela, falava pra ela aguentar firme quando ela separou, pra ela não voltar, que tava tudo bem, que ia dar tudo certo, que era só questão de tempo. E nessa conversa deles, conversa vai, conversa vem, ela começou a se apegar nele, começou a gostar dele, até que eles começaram a conversar todo santo dia. E foi aí que surgiu o relacionamento, eles se encontraram, ficaram... Ela se apaixonou por ele, disse que ele também se apaixonou por ela. E depois que eles começaram a ficar, ele falou que ele não me amava mais, que ele tava gostando dela, só que ele não queria, largar de mim assim do nada pra não me magoar, até porque, segundo ele, eu não merecia. Mas o que aconteceu? Ela acabou engravidando. Ela falou que ela queria muito contar, ela falou assim, faz tempo que eu falo pra ele, eu imploro pra ele, falo, pelo amor de Deus, vamos contar, agora eu tô grávida, não tem mais o que fazer. Só que ele sempre falava que não, que no tempo certo ele ia fazer isso, que no tempo certo ele ia conversar comigo. Aquilo que todo homem casado fala, né? Que não ama mais a mulher, que só mora junto, que não dorme junto. Enfim, levei ela pra minha casa, nem deixei ela na casa dela, levei ela pra minha casa. Esperamos ele chegar do trabalho. E quando ele chegou do trabalho, que ele viu ela sentada na mesa, ela já tava chorando. Eu tava em pé, encostada assim na pia com os braços cruzados. E assim que ele entrou, que ele viu a gente ali, que ele viu ela chorando, acredito que ele já entendeu, porque deu pra ver que ele ficou assim bastante nervoso. E quando ele entrou em casa, a única coisa que eu falei pra ele é, eu já tô sabendo de tudo, então pode arrumar suas coisas e ir embora com ela pra casa dela. Quando eu falei isso, gente, olha, eu falo que a gente não conhece mesmo a pessoa que a gente tá, porque eu não sei quem era aquela pessoa, porque não parecia ser o meu marido, de verdade. Quando eu falei pra ele arrumar as coisas dele e ir embora com ela, ele veio pra mim e falou assim, não, eu não vou arrumar minhas coisas, eu não vou embora com ela porque eu não gosto dela. Eu amo você e eu quero estar com você. O que aconteceu com ela foi só um caso à parte que, infelizmente, ela acabou engravidando, mas eu não tenho nada com ela, eu não gosto dela, eu gosto de você. E ali eu falei pra ele que não, eu falei, meu querido, nem a pau, aqui você não fica mais, você pode arrumar suas coisas, você vai pra onde você quiser, mas aqui na minha casa você não fica mais. Vocês acreditam que ele arrumou as coisas dele? E ele foi embora, só que assim, ele nem olhou pra cara dela. Do jeito que ela tava, que ele chegou, que ela tava sentada na mesa, ele foi embora e ela ficou, nem na cara dela ele olhou. E assim que ele foi embora, eu também levei ela embora pra casa dela. E quando eu deixei ela na casa dela, eu falei pra ela, olha, a partir de hoje você pode esquecer que eu existo e nunca mais na sua vida você me procure. Se vire, passe o que tiver que passar, mas não me ligue pra nada. Esqueça que eu existo. E desde então a gente nunca mais conversou, eu e ela no caso, e ele também. Atualmente a criança tá com 5, 6 meses, se eu não me engano. Ele assumiu a paternidade, só que ele viu a criança somente uma vez. Desde quando nasceu, ele só viu uma vez, depois ele nunca mais viu. Ele não paga pensão, tanto que ela tá passando por necessidade, porque ele não ajuda com nada, gente. Ele
Ele nem lembra que a criança existe. E ainda pra piorar, ele sai falando por aí que a criança não é dele. É a cara dele, tá? É a cara dele. E ele fica falando por aí que não é dele, mas que ele assumiu pra não ter problemas. Então, assim, como eu falei pra vocês, eu não sei quem ele é, porque ele não é o marido que eu casei. E desde que a gente separou também, ele nunca mais veio atrás de mim, nem pra conversar, nem pra pedir desculpas, nada. Ele tá vivendo a vida dele, eu também tô vivendo a minha vida, ela tá vivendo a vida dela. E é isso, graças a Deus eu nunca tive filho com eles, a gente não chegou a ter filhos, porque pensou se a gente tivesse filho, o quanto não seria muito mais difícil, o quanto seria muito pior a situação. Então eu falo que Deus sabe o que faz, porque eu também sempre quis, mas nunca deu certo de vir. E se não veio é porque não era pra vir mesmo, né? Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PPVzinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu fui pra praia com meu marido e me separei nesse dia e ele ainda levou uma surra. E eu fiquei lá só assim, ó, assistindo, sentada na cadeira quietinha. Fingi que nem era comigo, que eu nem conhecia aquele querido. Era um dia ensolarado, né, de sábado. Minha única folga, trabalhava de CLT, domingo eu tinha que trabalhar. Aí no sábado era minha folga. Chamei Juju, que era um homem sensato. Até onde eu sabia, né? Onde eu tinha a informação da sensatez dele. Era um homem sensato, educado, tratava todo mundo muito bem, inclusive a mim. Era um marido excelente, não tinha nenhum tipo de reclamação pra fazer daquele Jurandir. Mas bem, chamei ele com muito custo, porque ele não gostava de ir à praia. Eu falei, amor, por favor, vamos à praia comigo, que não sei o que. Fiquei lá insistindo, não sei o que. Ele falou, não, vamos pra praia então. A gente foi pra praia. Beleza. Chegamos na praia, estendi ali a minha canga, comecei a tomar um sol e o Jurandir foi pra água. Eu gostava de chegar na praia bem cedo, porque eu tinha carro, né? Que eu era CLT, mas eu tinha um carro pelo menos, né? E eu queria estacionar, né? Porque era difícil, praia lotada, sábado, teria um monte de gente, não sei o quê. Então eu ia bem cedo. Então assim que eu cheguei, eu já fui pegar sol e ele foi pra praia, o que pra mim já era normal. O tempo foi passando, eu ali tomando sol, de boa, tranquilona, até que ele voltou da água, sentou ali, a gente pediu coisa pra comer, comemos, não sei o quê. E aí a praia foi enchendo, né? Foi enchendo. E aí tinha uma moça que ela chegou primeiramente sozinha, botou ali a barraca dela, estendeu a canga dela e foi tomar o sol dela. E era uma moça muito bonita, né? Até eu olhei e falei, misericórdia. Eu olhei assim pra ela e falei, vou sair daqui e vou me matricular na academia, vou poder ficar com aquele corpo ali também. Porque até eu tava admirando a menina, ela tinha um corpo lindo, maravilhoso. E assim, gente, ninguém é cego, né? Você vê um macho na rua, você fala, nossa, que bonito, eu também tenho os olhos. Meu marido também tem olhos, né? Ainda mais na praia com um monte de bunda, um monte de peito, um monte de mulher de biquíni. É falta de respeito olhar na minha cara? Acho. Mas dá uma olhadinha assim, ó, um olhãozinho assim e sair, tudo bem, eu não ia brigar com ele, sabe? Olhou, tá tudo certo. Só que ele começou a encarar a menina, entendeu? Ao ponto de eu ficar incomodada. Ele olhava pra menina, ele tava assim, fascinado, fissurado. E aí já é a falta de respeito. Porque aí pra mim, já tá cobiçando, já tá desejando, não tá conseguindo se controlar, não tá conseguindo entender que tá do lado da esposa dele, também tá desrespeitando a moça. Então você pensa, se o cara tá fazendo isso na minha cara, nos meus olhos, pra eu ver, o que ele não faz por trás das minhas costas? E eu já tava com ele há 7 anos. Então, assim, eu comecei a ficar observando aquilo que a princípio eu não falei nada. Eu só fiquei observando, porque eu era uma mulher que observava, sabe? Eu fiquei observando e fiquei pensando, será que ele faz isso nas minhas costas? Será que ele me trai? Será que ele é esse homem sensato, tudo que eu penso que ele é? Comecei ali a observar, né, aquela situação. E ele não tava nem disfarçando. Ele não, nem, tipo assim, sabe quando você tá olhando pra uma pessoa, você olha pra sua mulher tá vendo que você tá olhando e você disfarça? Não, ele tava vidrado olhando pra menina, sabe? O tempo todo. E aí eu fui bem pertinho dele e falei assim, tá começando a me incomodar. Aí ele olhou pra mim. Ele, que foi? Que não sei o que. Eu falei, você tá encarando a menina. Até a menina tava ficando constrangida, que eu tava vendo que ela tava constrangida. Nada a ver, eu estou olhando o mar. Você é maluca, que não sei o que. Começou a falar pra mim que eu era maluca e que ele estava olhando o mar. Como eu não queria estragar a minha folga, né, eu falei, tá bom, então para de encarar o mar, né? Para de encarar o mar. E já botando na minha cabeça que a partir daquele dia eu ia começar a investigar, né? O que estava acontecendo, se eu estava exagerando, se ele estava olhando mal, se ele estava olhando a menina. Mas não é possível que eu e a menina tava doido. Ele olhou, começou a olhar pro outro lado e eu comecei a tomar o sol e fiquei olhando. Só que em determinado momento chegou um cara que tava com a menina.
Provavelmente ela foi primeiro e o cara encontrar ela lá. Se cumprimentaram, notoriamente eram namorados, eles começaram ali a tomar o sol. E o meu marido ficou meio revoltado da cabeça, ele tava meio tentando a cabeça. Que ele começou a encarar mais ainda a menina. E encarando o cara com tipo assim, com um ar de superioridade, com um ar de deboche, sabe? E encarando a menina, olhando pro corpo da menina, olhando fixamente pra bunda da menina, jambrisqueta da menina. E eu comecei a olhar aquilo ali de novo e ver que ele tava olhando de novo. E aí eu falei, tá encarando o mar de novo? Gente, eu tava muito sonsa, porque... Agora a Rafaela aqui, se fosse meu marido, era um burro no olho dele, eu tinha me separado. Isso pra mim é falta de respeito. Fui lá e falei pra ele, tá encarando o mar de novo? E ele, não sei o que. Só que aí, o cara perdeu a paciência, meus amigos. O marido dela, namorado, sei lá, levantou e foi com tudo pra cima dele. Falou, qual foi, mano? Tu tá olhando minha namorada por quê? Você perdeu alguma coisa ali? Tu tá encarando, eu achei que era coisa da minha cabeça, mas não é coisa da minha cabeça. E ela falou que você tá horas encarando ela. Você tá maluco? Tá com a tua mulher aí do lado? Aí olhou pra mim, tu é a mulher dele? Eu falei, sou. Você não tá vendo que teu marido tá encarando? Eu falei, pois é, menino, tô vendo, mas ele tá falando pra mim que tá encarando o mar. Mas eu tô bem achando que ele tá realmente encarando a sua namorada. Coloquei uma linha na fogueira e falei, ó, ele tava encarando antes de você chegar. Eu tava achando que eu tava ficando doida, mas parece que nós três estamos loucos. E que ele é o sensato. E aí, ele foi pra cima do cara. Eu não tava olhando ninguém, você é maluco, se você não é homem pra estar do lado dela, que não sei o que. Começou a falar umas coisas nada com nada, sabe? E empurrou o cara. Só que o cara lutava, o cara era professor de luta. Gente, o cara sentou-lhe a porrada nele e eu fiquei bem sentadinha assim, só vendo a situação. Levantei da cama, sentei na cadeira e fiquei olhando. Deixei, ele apanhou demais. Foi dar uma de machão pra cima do cara, apanhou igual tamborim no samba, entendeu? Depois disso, eu fui embora, deixei ele lá apanhando. Depois que eu vi que ele apanhou bastante, deixei ele lá no chão, fui embora, ligaram pra ambulância porque ele ficou todo quebrado. Foi pro hospital, nem lá eu fui. Quando ele chegou em casa todo quebrado, estrupiado, as coisas dele estavam lá, fui embora. Me separei dele e foi isso. Pra mim foi o suficiente. Eu não quis nem saber o que ele tava fazendo por trás. E eu acho que nesse dia eu aguentei muito e ainda fui simpática.